Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus, irmão, por esse momento glorioso que o Senhor tem me concedido, mais uma vez, para trazer aqui uma palavra para nós neste dia. Amém, meus irmãos? Fica em Êxodo, glória a Deus, o 3 e alguns versículos, né? Pois a palavra aqui ela é um pouco profunda e eu não vou ler tudo, amém, meus irmãos? Mas o que Deus me conceder para mim falar, aí eu falo, amém? Que diz assim, desde o primeiro alguns versículos. E apacentavam Moisés, rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote, em Midirã, e levantou-se um rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Herebe. Apresentou-se-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me enviarei para lá, e verei esta grande visão, porque essa sarça não queima. E vendo o Senhor que se havia para lá, bradou Deus a ele, no meio de uma sarça, e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não me chegue para cá, tira os teus sapatos dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. E disse mais o Senhor, e disse, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Glória a Deus. E abriu-se o rosto, e encobriu o rosto, porque nunca olhava para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, e o que no Egito tenho enviado o seu clamor, por causa dos seus exaltadores, porque conheceis as dores, porquanto desci para livrar a mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, de uma terra boa, e largará do cananeu e do hebreu e dos ramorreu e dos perizeu e dos aveu dos seus hebreus. Glória a Deus. E agora eis que clamam os filhos de Israel. O clamor chegou a mim. Também tenho visto a opressão dos que egípcios os oprimem. Venho agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tirais o meu povo e os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse, ó Deus, quem sou eu? E quem
vá a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel. E disse, e Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal do que eu te enviei, quando houvereis tirado este povo do Egito. Servirás a Deus neste monte. Glória a Jesus. Então disse Moisés a Deus: eis que, quando vier aos filhos de Israel, lhe dize o que, ó Deus, vossos pais enviou a vós, e ele me disser qual é o nome que lhe direis. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Desculpa aí, irmão, pelos os gaguejos mesmo, mas a palavra do Senhor, ela é boa, ela é viva, ela é poderosa, não é assim? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, Deus de Israel. Glória a Deus, aquele que está conosco todos os dias. Glória a Deus. E aqui a gente sabe dessa história de Moisés. É uma história muito gloriosa, uma história, irmão, que ela é profunda. Se a gente fosse falar tudo, né, do que está escrito aqui, das grandezas que Deus fez na vida de Moisés. Glória a Deus, glória a Jesus. Era uma coisa muito linda. Louvado seja o teu nome. E ali, né, Moisés, ele estava ali, olhando aquele rebanho ali, acostumado como sempre, né? Ver muitas vezes ele colocar fogo ali naquelas sarças, as sarças queimava mas essa aqui foi diferente. Glória a Deus. Essa queimava e não se queimava. A sarça ficava lá, aquele fogo. Aleluia. E Moisés, né, olhou assim e disse: peraí, essa sarça aí não está se queimando, não. Eu vou lá para ver o que é que está acontecendo. Glória a Deus. E Moisés, ele chegou ali. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Moisés chegou, aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Aí aquela voz bradou e disse: Moisés, Moisés, tira o sapato dos pés, porque a terra que tu pisas é santa. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Coisa mais linda, irmão. Parece que quando a gente tá lendo, parece que a gente tá vendo. Aleluia. Aquela sarça ali ardendo, queimando. E quando Moisés chega, né, Jesus tira a sandália dos pés. Ele quis dizer, não é de todo jeito, não. Para chegar aqui, tirar a sandália. Aleluia. A sandália significa muitas coisas nas nossas vidas, na nossa vida espiritual, carnal. Porque para chegar perto do Deus vivo não é de todo jeito, não. E Jesus diz: tira a sandália dos pés, que a terra, o lugar onde tu pisa, aleluia, é terra santa. Glória a Deus. E Jesus disse a Moisés: tenho visto a aflição do meu povo, o clamor tem chegado a mim. Aleluia, louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Glória a Jesus, glória a Deus. O clamor tem chegado a mim. E tu vai, aleluia, eu vou te usar, Moisés, para você ir lá onde está Faraó.
e tirar o meu povo do Egito, das mãos de Faraó. Que missão! Moisés já tinha saído de lá corrido, né? Meu Deus. E Moisés disse: Senhor, mande outro, né? Eu, Senhor. Jesus disse: é você mesmo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E ali Moisés falou, pediu, né, para o irmão dele coisa, que eu sou pesado de língua. Eu não sei o falar. Aleluia. Aí Jesus, né, olhou assim e disse: tá bom. Ele vai ser teu porta-voz. Aleluia. E eu vou te dar um cajado. Glória a Deus. Aleluia. E ali, o que você fala, o que ele falar, você vai fazer. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Moisés, irmão, ele quis dizer que era pesado de língua. Não é que Moisés ele não sabia falar. Talvez ele fosse gago, talvez ele não soubesse falar as grandezas de Deus. Porque Moisés era um homem estudado. Moisés foi criado pela filha de Faraó. Glória a Deus. Ele tinha postura. Mas só como a gente sabe da história, né, do que aconteceu, não é, com o hebreu, do que aconteceu, do que Moisés fez, pois ele teve que sair dali fugido e foi para o deserto. Aleluia, glória a Deus, porque muitas vezes, aleluia, Deus, ele coloca a gente no deserto para a gente aprender a ser crente, para a gente aprender o que ele quer que a gente aprenda. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente sabe, irmão, no deserto não tem água, não tem pão. É terra seca. E às vezes quando tem água é só um riachozinho, às vezes uma fontezinhazinha de água, né, para dar para os gados, para você tomar. Mas não tem aquele conforto. Não tem lá uma cama para você se deitar. Aleluia. Muitas vezes eu creio que Moisés, ele se deitava, se encostava numa pedra e ali ele dormia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Aleluia. E ali Moisés, irmão, ele foi fazer o que Deus enviou, né? E Moisés disse: Senhor, quando eles me perguntar quem foi que me enviou, aleluia. Aí Deus fala: diga que o eu sou me enviou a voz. Aleluia. E Moisés Faraó endureceu o coração, não quis libertar o povo. E Jesus ali, ele mandou as pragas, tudinho, mas Faraó, Deus endureceu o coração de Faraó. E ali ele enviava as pragas. Mas teve uma vez que a última praga foi o seu filho. E ali ele disse: deixa o povo ir. Aleluia. Mas depois ele voltou a si e disse: espera aí, o meu filho morreu. E eu deixei eles ir, não vai ser assim não. Aí juntou as carruagens, glória a Deus, os cavaleiros ali juntou-se e foi a perseguição. Aleluia. Com certeza, irmão, aquele mar na frente, o povo, né? Diante do mar,
Faraó, glória a Deus, com seus cavaleiros, né? Atrás, não tinha mais saída. E a gente sabe que a história de Moisés foi muito longa naquele deserto com aquele povo. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Né? As roupas das pessoas não se rasgavam. É uma história muito comprida, muito longa. E Moisés ali muitas vezes cansava. Aleluia. O povo segurava os braços de Moisés. E foi uma batalha muito grande. O povo murmurava. O povo fez estalta de ouro. Não é assim? Para adorar. Pensando que Moisés... Porque Moisés subiu para falar com Deus. Aleluia. O povo pensou que Moisés não ia voltar mais. E fizeram os estaldas de ouro. Começaram a adorar. Depois que Jesus tinha abrido o mar. Feito tantas coisas lindas na vida deles. Mandou carne no deserto. Mandou tantas das coisas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, irmão, o povo de Moisés, né? E agora, seu Deus, Moisés começou a orar e Jesus disse: o que é que tu tem nas mãos, Moisés? Glória a Deus. O que é que tu tem nas mãos? Toca nas águas. Toca nas águas, Moisés. Aí Moisés, quando tocou nas águas, glória a Deus, o mar se abriu e o povo a pés enxuto passou. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. E ali, irmão, Deus prometeu a eles que eles, né, iam para uma terra que manava leite e mel, uma terra boa. Glória a Deus. Moisés teve tanto esforço, fez tantas coisas, passou por tantos momentos difíceis. Mas, quando faltou água e o povo com sede, murmurando, e com certeza Moisés, ele já estava um pouco cansado daquilo tudo. E Moisés bateu na rocha com ira. Oh, Espírito Santo de Deus. E a rocha ali brotou aquela água. Só que Moisés não sabia de uma coisa. Aquela rocha era Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí Moisés, irmão, ele chegou a ver a terra de longe, mas não entrou na terra prometida, porque feriu a rocha, que é Cristo. Então que eu e você neste dia vamos ter cuidado no que a gente faz, nas ações. Porque muitas vezes Deus está perto de você e você não está sabendo que é Deus que está ali perto de você. E muitas vezes Deus permite algo nas nossas vidas e às vezes você bate na rocha, feito Moisés fez, né? Ele bateu com ira. Aí ele não entrou na terra prometida. Que nós possamos, irmão, saber como é que a gente chega perto de Deus. Porque não é fácil. O caminho é estreito. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Para todo sempre. Que nós possamos cada dia negar a si mesmo. Buscar o Senhor de todo o seu coração. Não busque a Deus para Ele só fazer algo na sua vida, não. Porque tem pessoas que buscam o Senhor atrás de alguma coisa que Ele faça. Mas busca Ele em espírito e em verdade,
de todo o teu coração. Diga assim, Senhor, o Senhor não me deu minha vitória ainda, mas nem por isso eu vou deixar de te adorar, de fazer a tua obra, de dizer que o Senhor é grande, porque o Senhor é grande mesmo, dizer que o eu sou enviou minha voz. Glória a Deus. E uma história de Moisés, irmão, uma história muito gloriosa. Aleluia. Aquele povo ali, né? Passou pelo grande mar. Glória a Deus. O povo de Faraó, quando viu o povo passando, começou a passar também. Aí Moisés do outro lado, né? Tocou nas águas mais uma vez. E ali o mar fechou. E aquelas pessoas que perseguiam o povo de Deus foi tudo destruído. Glória a Deus, porque o povo de Deus, irmão, eu não me canso de dizer, esse povo tem dono. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós possamos, neste dia, dar o seu melhor. Nem que seja um pouquinho do melhor que você tem, mas dê para Ele. Faça a obra dele, irmão. Glória a Deus. Porque a vinda do Senhor está cada dia se aproximando. E a gente vê tantas as coisas. É tantas coisas que acontecem muitas vezes até dentro do nosso lar para querer tirar nossa paz. Tantas pessoas se levantam contra você. O inimigo bota logo coisa na sua mente, né? Daquelas pessoas que muitas vezes estão perto de você, cega espiritualmente. Aquela pessoa não te compreende mais, acha que você está errada, está errado. Mas quem ora, irmão, Jesus, ele fala, ele revela o oculto, o profundo, o escondido. Ninguém se esconde dos olhos do Todo-Poderoso. Aleluia. E ele fala para mim hoje, você tira o sapato dos pés, que a terra que tu estás pisando é terra santa. Espiritualmente, você está caminhando para o céu. É assim? Você está caminhando para o céu. E Jesus hoje também fala para você que está afastado da casa do Senhor. Se volta com muita pressa. Vai fazer aquilo que Deus já falou com você quando você estava na igreja. E você virou as costas para o Senhor. Foi embora. Mas Jesus fala para você hoje. A porta da graça, ela ainda está aberta. Se arrependam. Aleluia. Glória a Deus. Se arrependam. De onde você estiver me ouvindo agora, se arrependa dos seus pecados. Peça perdão ao Senhor. Se humilhe na presença dEle. Que Ele vai fazer coisas novas. Glória a Deus. Aquele que vem após mim, nega a si mesmo e siga-me. Jesus fala com você hoje. O nosso Deus, ele é misericordioso. Olha, irmão, Jesus, o Senhor, ele ainda não arrebatou a sua igreja. Porque Deus, ele é misericordioso. Tem muita gente aí fora que Deus não quer perder. Viu? Aí fora tem pastor, tem dirigente de círculo de oração, tem mulher de comissão, tem mulher de oração, que tá aí fora no mundo, viu? Muitas vezes ninguém dá nada. Não dá nada. E muitas vezes tá dentro da igreja, nem dá nada quem tá lá fora, nem vai fazer a obra do Senhor. Só faz murmurar, olhar o teu irmão, a tua irmã. Mas Jesus hoje ele fala
Ele vai tirar, aleluia, pessoas que estão aí fora no mundo e vai trazer para dentro da igreja para fazer a obra dele. Porque tem crente que não quer mais fazer a obra do Senhor. Aí Jesus vai salvar, aleluia, né? Porque o nosso Deus, irmão, a obra do Senhor, ela não para, não. Se você não quer fazer, Deus levanta outro no teu lugar. Que a palavra do Senhor diz que até as pedras, ela clama. Se você não levar uma palavra para essas vidas que estão perecendo, partindo sem paz, sem salvação. Mas Jesus, ele fala comigo e com você hoje. Tira a sandália dos pés, né? Porque o lugar onde tu pisa é terra santa. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então foi essa palavra que Jesus colocava no meu coração. E eu digo, que palavras gloriosas, né? Aquela sarça ali, queimava, aquele fogo, e não se apagava não, glória a Deus. Chamou a atenção de Moisés, e hoje Deus está chamando a tua atenção. Faz a minha obra. Por que está se escondendo? Porque muitas vezes tu diz que não pode, porque muitas vezes tu diz que hoje não. Por que tu faz isso? Se Deus, ele conta contigo, se ele te chamou, lembra quem você era lá atrás? Aí Jesus te tirou lá do mundo, deu um banho com o sangue dele, escreveu o teu nome no livro da vida. E hoje você tem saúde, pode fazer a obra do Senhor, mas recua e diz, agora não. É quando? Quando? O tempo passa, viu? Infelizmente. O tempo, ele passa. Que Jesus, ele venha hoje nos despertar. Para que nós possamos fazer a obra do Senhor. Amém, meus irmãos? Se não pode estar por aí, eu creio que Deus vai criar uma situação. Como é que eu para mim? Porque essa câmera aí foi um presente, viu? Foi um presente que Deus me deu. Porque ele via o que eu fazia lá atrás. E depois que eu comecei a tomar conta da minha neta, já é outra obra que eu estou fazendo. Amém, meus irmãos? Mas não estou parada, não. O que tiver ao meu alcance, para a glória do nome do Senhor, eu faço. Amém? Nunca pedi a Jesus uma câmera, nunca. Nunca disse, Jesus, eu quero estar no YouTube, nunca. Nem estou fazendo a obra por interesse de nada, irmão. Dá de graça. O que tu recebeu de graça. E nem quero aparecer. Sabe por quê? Porque o que aparece é Ele. A estrela é Ele. Ele que é o grande. Que Jesus cresça e que eu diminua a cada dia. Que nem falar bonito eu sei, nem pregador eu sei, irmão. Mas chegou ao meu alcance, se Deus permitiu, então eu digo, Jesus, ele é grande. Amém? Eu sei dizer que ele é grande. E ele é grande mesmo? Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, continue ajudando a cada um de nós. Tira a sandália dos pés, viu? Aleluia, porque a terra onde estás pisando, o caminho para o céu é terra santa. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E que Deus abençoe.